Olá a todos, daqui fala o André, menos conhecido como Chefe André, apesar de ainda houve uma alminha ou duas que me chamou isso e vamos ver se ainda me chamam isso outra vez. Não sei, vamos ver. Espero que estejam todos bem nestes tempos estranhos. Acho que acima de tudo a melhor palavra é estranhos, uma vez que, engraçado, como nunca aconteceu nada deste género na história da humanidade, pelo menos com todos os meios de informação, assim, uma coisa global é estranho, mas pronto, são tempos estranhos, mas são tempos que se vivem na mesma e as coisas fazem-se na mesma. O mundo não parou, só durante um bocadinho, não, mas o mundo nunca para e acho que é importante até percebermos isso. Aliás, uma das coisas mais importantes para mim neste tempo tem sido sempre relembrar que por mais que haja coisas que não podemos fazer, há sempre algo a fazer, há sempre pessoas com quem podemos investir. Então agora com as tais comunicações, podemos telefonar a pessoas, mandar mensagens, podemos arranjar mil e uma maneiras de continuarmos ligados um ao outro. Aliás, eu estava a pensar sobre o que é que eu achei mais importante no ano passado no acampamento e sem dúvida não consigo dizer uma situação, mas sem dúvida o mais importante para mim foi os relacionamentos. A maneira como eu pude falar um a um, dois a dois com tantas pessoas, com ter momentos mais íntimos em que podíamos debater ideias, testemunhos, ou seja o que for. Mas no fundo aquela conexão, poder ter uma conversa mais chegada, mais próxima, é muito bom. Mesmo que não seja à vontadinha, mas é sempre bom poder falar, estar com pessoas. É sempre algo muito positivo. E eu acho que até uma coisa que nos devíamos lembrar, especialmente nesta altura, com tantas dificuldades que podemos estar a passar agora, eu acho que a principal, pronto, mas uma das maiores será a maneira como muita gente ficou um bocado desconectada, certo? E eu acho que é bom cada um de nós, não digo nós apenas cristãos, mas toda a gente, ter esse cuidado, essa sensibilidade de chegar aos outros, de garantir que ninguém se sente deixado para trás, porque é tal coisa, isto é global. E a ideia é essa, não deixarmos ninguém para trás. E nós então, como cristãos, então acho que temos um papel ainda maior nisso, que é, nós devíamos mesmo investir nas pessoas e andar atrás delas muitas vezes. E eu acho que a melhor coisa que podia ter acontecido para nos relembrar isso, infelizmente. Mas pronto, eu acho que é sempre muito importante investirmos nas pessoas, ter uma conversa, um telefonema, mensagens, cartas, quem sabe. Isto, isto hoje em dia vale tudo. Então eu também fui convidado para ler o devocional e por acaso até veio um bocado a calhar. No devocional, a passagem que eu vou ler agora, que está no devocional, é de Esdras capítulo 5, versículo 1 a 17. Vou ler agora. Nessa altura, Nessa altura apareceram os profetas Zacarias, filho de Idó, e Ageu, que encorajaram os judeus de Judá e de Jerusalém, pregando-lhes em nome do Deus de Israel. Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Jossadaque, retomaram então a reconstrução do templo de Jesus em Jerusalém. Contavam para isso com a ajuda dos dois profetas. Portanto, o templo de Deus em Jerusalém tinha sido destruído, já vamos ver porquê e por quem. E no fundo estes dois profetas, mais os judeus de Jerusalém e de Judá, estavam a reconstruí-lo. Entretanto, Tatenei, que era o governador da província a oeste de Eufrates, juntamente com Shater-Bozenai e com os seus companheiros, foram ter com os judeus e perguntaram-lhes: quem vos deu autorização para reconstruírem este templo e estes muros? Como se chama os que estão a reconstruir este edifício? Mas Deus ajudava os dirigentes judeus e ninguém os impediu de continuarem enquanto não se consultasse o rei Dário e ele não desse uma resposta sobre o assunto. Portanto, o governador, como se fosse o presidente da Câmara, digamos assim, para nós, chegou lá e perguntou: então, mas quem é que vos deu a autorização de construir ou de reconstruir este templo? Isto não pode ser assim. Mas basicamente Deus protegeu-os e garantiu que este governador não impedisse a reconstrução,
pelo menos até se falar com o rei Dário, que era o rei, pronto, daquela zona toda. Neste caso estamos a falar da Babilónia. Certo? Portanto, acusações. Foi esta carta que Tatenai, o governador, juntamente com Shatar-Bonzenai, com os seus conselheiros, os funcionários reis que habitavam ao oeste de Eufrates, enviaram a Dário, portanto o rei. Ao rei Dário, saudações. Saiba vossa majestade que fomos à província de Judeia visitar o templo do grande Deus que se está a reconstruir com pedras trabalhadas e que já tem os vigamentos nos muros. O trabalho é muito bem feito e a obra está a avançar rapidamente. Perguntámos aos dirigentes judeus quem lhes tinha dado a licença para reconstruírem o templo e os muros. Perguntámos-lhes também os seus nomes para te enviarmos por escrito a lista dos dirigentes da obra. Mas eles apenas responderam: nós somos os servidores de Deus que fez o céu e a terra e estamos a reconstruir o templo que há muitos anos tinha sido edificado por um grande rei de Israel. Aconteceu, porém, que os nossos antepassados provocaram a ira de Deus do céu, que os entregou ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilónia, o caldeu, o qual destruiu o templo e levou o povo para o cativeiro da Babilónia. Portanto, agora na carta explica melhor o que é que o que é que os dirigentes da obra disseram ao governador. Disseram: olha, basicamente o que aconteceu é que havia aqui um templo que tinha sido construído por um rei de Israel. Esse templo as pessoas de Israel desrespeitaram Deus, desobedeceram, então Deus entregou aquilo tudo ao rei da Babilónia, que destruiu o templo e levou as pessoas. Entretanto, Ciro, rei da Babilónia, logo no primeiro ano do seu reinado, deu autorização para se reconstruir o templo de Deus. O próprio rei retirou do templo da Babilónia os objetos de ouro, de prata, que Nabucodonosor tinha levado do templo de Deus em Jerusalém para a Babilónia, e entregou-os a um tal Sesbassar, a quem nomeou governador. Ciro ordenou-lhes que levasse esses objetos para o templo de Jerusalém e que reconstruísse esse templo de Deus no seu antigo lugar. Foi assim que Sesbassar foi para Jerusalém e lançou os fundamentos do templo que, desde então, está a ser reconstruído sem ainda estar terminado. Por isso, vimos nós agora pedir, se parecer bem a vossa majestade, que se vai investigar nos arquivos reais da Babilónia para se verificar se houve, de facto, autorização de Ciro para a reconstrução deste templo de Deus em Jerusalém. Pedimos também que nos seja dada a conhecer a decisão da vossa majestade sobre o assunto. Portanto, basicamente o tal governador e pronto, todas as outras pessoas mandaram a carta ao rei a dizer: olha, o que nós sabemos é isto, isto, isto. Ciro aprovou a obra, nós queremos investigar se isso é verdade, mas não temos a certeza, e também queremos saber, já agora, rei atual, concordas? Então, no fundo, o que eles estavam a fazer era duvidar daquela reconstrução, duvidar da obra. No devocional diz: os profetas encorajavam o povo na reconstrução. Tatenai, governador da aquém do rio Eufrates, e Sestar-Bonzenai e os seus companheiros queriam aproveitar as mudanças políticas para embargar a obra. O novo rei da Babilónia era Dário. Tinha decorrido algum tempo e as dúvidas quanto à legitimidade do trabalho instalavam-se. Exatamente, foi o que nós vimos. As dúvidas, isso é o ponto principal destas passagens. Tatenai não temeu a Deus ao ouvir que Israel reconhecia que os seus pais tinham provocado a ira de Deus dos céus, que, por essa razão, os tinha entregado nas mãos de Nabucodonosor, o caldeu, que mandou destruir o templo e levou o povo para a Babilónia. Portanto, no fundo, a questão aqui era a dúvida. Tatenai não acreditava, ou tinha dúvidas, pelo menos, sobre o que é que se estava ali a fazer, sobre se realmente era a coisa certa. Então, ou pelo menos se estava autorizada. No desafio diz: confrontados com as consequências do pecado, sejam gratos por podermos recomeçar e vencer a tentação do desânimo. E eu aqui foco a palavra desânimo. Especialmente agora, é tão fácil desanimar, porque há tanta coisa que não podemos fazer ou ter. Olha, os filmes do verão já foram. Não podemos muito sair à rua, não podemos muito estar, ou pelo menos tocar nas pessoas. Muitas vezes sente-se a falta daquele abraço. E até coisas mais graves, como problemas financeiros que agora surgem no meio destas confusões todas. E eu acho que é importante relembrarmos a confiança e o relacionamento que temos com Deus. Porque Deus está acima. Seja lá desta pandemia, seja lá daquilo, do que for, Deus está acima.
E se nós realmente pusermos a confiança, lermos a Bíblia, orarmos e aplicarmos os valores de Deus, aplicar os valores de Deus no mundo real, então as coisas correm melhor. Porque Deus não me lembro, sinceramente, não me recordo exatamente em que passagem, mas Deus diz qualquer coisa sobre, ou a Bíblia diz qualquer coisa sobre que Deus recompensa os justos, ou não deixa os justos desamparados. E a ideia é mesmo essa. Podemos passar por tribulações, mas nunca vamos ficar desamparados. E pronto, era isto que eu queria trazer hoje. Obrigado.